Salve, pessoal, muito bem. Estamos aqui, então, agora para o nosso comentário sobre a questão de número 12 do vestibular da ACAF, esta questão que foi sobre cemitério dos vivos. Essa questão me chamou a atenção, em específico, eu gostaria de comentar com vocês, uma questão problemática, tá certo? Acho passível, sim, de entrar-se com um recurso, todavia não acredito que esse recurso vá ser acolhido, tá? Eu vou te explicar por quê, o que aconteceu nessa questão de diferente. Dava para resolver de boas? Dava para resolver de boas. Olha só, mas tem uma pequena imprecisão na alternativa que vai ser dada como correta. Dá uma olhada aqui, olha só. Sobre a obra Cemitério dos Vivos, de Lima Barreto, é correto o que se afirma em letra A narrativa de caráter autobiográfico ou diarístico instaura-se aqui um dos questionamentos do trabalho. Sucede a publicação de Clara dos Anjos e retrata a trágica experiência vivida no hospício por esse autor, cuja doença, miséria e delírios do pai louco se encarregaram de dar-lhe matéria-prima suficiente para a construção de um depoimento marcado pelo tom sombrio. Vanelli Aires de Souza é o autor desse artigo. Esse texto, então, ele trata do quê? Bom, gente, deveria ser sobre Cemitério dos Vivos, tá certo? Todavia, vejam, o Cemitério dos Vivos é um livro diarístico? Leiam comigo ali, narrativa de caráter autobiográfico ou diarístico. Diarístico significa dizer que tem uma estrutura de diário, em que dia a dia vai sendo narrada a experiência do narrador personagem, como num diário. Não é o que acontece. Nós não temos esses marcadores de local e data, característicos de um diário, a escrita dia após dia. Não, não é assim que funciona, tá certo? Então, esse é o erro, essa é a imprecisão. Na verdade, esse fragmento, ele foi retirado de um artigo escrito por Vanelli Aires de Souza, e é um artigo, então, lá do Banco de Artigos da Universidade Federal de Goiás. O que acontece é que esse artigo tem um erro, tem uma imprecisão do autor. Ele acredita estar falando sobre Cemitério dos Vivos, mas na verdade está falando sobre Diário do Hospício, o que são coisas diferentes. Na edição mais recente, inclusive, do Diário do Cemitério dos Vivos, ele vem junto com o Diário do Hospício. É bastante frequente que aconteça, né, das duas obras serem editadas em um único livro, certo? Quer dizer, nós teríamos ali Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos em um único livro. Mas a leitura obrigatória para o nosso vestibular é Cemitério dos Vivos e não Diário do Hospício. Isso é um erro, gente. Cemitério dos Vivos é um romance autobiográfico e não tem estrutura diarística, não tem característica de diário. Então esse é o erro, essa é a pequena imprecisão que apareceu aqui na prova, mas que pode acabar confundindo o candidato, deixando o candidato inseguro. Tá certo? Eu diria a vocês, por que dava para a gente deduzir que a resposta era a letra A? Porque ela é a única que tem alguma relação com o livro, né, que a gente tem como leitura obrigatória, que é o Cemitério dos Vivos, que traz a experiência, né, das internações no hospício, que tem relação com aspectos autobiográficos aí do Lima Barreto. Tudo bem, ok, mas se você observar, inclusive, né, as letras B, C e D, de fato, elas são bem absurdas, porque a letra B, olha ali, ó, obra focaliza fatos históricos e políticos ocorridos durante a fase de instalação da República, mais precisamente no governo Floriano Peixoto. Galera, isso aqui seria Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá certo? Que, inclusive, traz o Floriano Peixoto como personagem, né, ficcionalizado ali na última parte do famoso livro de Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, a letra B se refere a um outro livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma. A letra C fala de enredo conta desventuras de Clara dos Anjos. Nossa, Clara dos Anjos é o próprio livro Clara dos Anjos, por sinal obrigatório no vestibular da Universidade Federal do Paraná, UFPR, né? Foi leitura obrigatória naquele vestibular, já não mais faz parte do roteiro de leituras daquela prova. Mas, enfim, a letra D, ela diz o seguinte: ao longo das pequenas crônicas, o personagem Visconde de Pancome surge mais uma vez, sendo um chanceler muito popular e muito poderoso, que, embora inteligente, é também vaidoso e autoritário. Uma figura nunca criticada pela população ou pela imprensa, mesmo quando toma atitudes questionáveis. Galera, esse aqui é um comentário a respeito de Os Brusundangas, obra de Lima Barreto também. Você percebeu? B, C e D não tem relação nenhuma com as temáticas de Cemitério dos Vivos. A letra A tem essa relação. Só que tem um detalhe. A letra A, ela fala, então, sobre um livro com estrutura diarística, que seria o Diário do Hospício. Né? O Cemitério dos Vivos, ele foi, vamos dizer, inspirado no Diário do Hospício. Mas não é a mesma coisa falar de um livro ou de outro, tá bem? Me chamou a atenção que eu li o artigo de Vanelli Aires de Souza, que foi usado como referência para fazer essa questão, e o artigo de Vanelli tem esse erro.
e a CAF só, vamos dizer, copiou um trecho de um artigo que tem uma imprecisão, que tem um erro, e acabou colocando ali como justificativa para dizer que a resposta está correta de acordo com esse artigo aqui. Não, mas acontece que o próprio artigo também contém uma pequena imprecisão, um erro, né? Uma coisa é Cemitério dos Vivos, que é um romance que não tem estrutura diarística, e a outra coisa é o Diário do Hospício. Este sim, teria exatamente as características que estão aqui na letra A, tá bom? Então, o que que acontece? Poderíamos dizer, tem um erro, tem uma imprecisão na alternativa? Sim. Caberia recurso? Caberia recurso. Né? É provável que eles vão acatar o recurso? Provavelmente não. Tá? Em razão até do fato de que se poderia deduzir aqui qual seria o livro do qual se está tratando. Mas, enfim, né? Se fôssemos ser rigorosos, exigindo seriedade nesse processo, a questão deveria ser anulada, mas infelizmente eu acredito que não vai ser. Ok? Esse era o nosso comentário sobre a questão 12, pessoal. A única das questões de literatura que poderia ensejar algum problema aqui, tá bem? Vamos dar uma olhada nas próximas agora, na sequência. Valeu!